Bom dia, irmãos. Bom dia, quem está assistindo a gente online. Bom, alegria poder estar com todos aqui, alguns, minha equipe também. Muito obrigado a todos que estão aí. E vamos falar um pouquinho de comunicação, né? A igreja no digital, nós falamos sobre a parte comunicativa, o marketing em si, né? Bom, o texto que eu queria ler com vocês foi o texto que norteou tudo que eu vou falar e que tem norteado cada dia mais através da comunicação da Oitava Igreja. Bom, como o pastor Bruno falou, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas a minha carreira não começou na formação, minha carreira começou antes. Meu exemplo é um pouco diferente. Eu comecei com um curso de computação gráfica, uma coisa bem simples inicialmente, por volta dos meus meados 14 anos. E estudando, virei um estagiário nessa empresa, depois um trainee, estava virando um professor, foi quando eu saí e fui para a minha primeira agência com 18 anos, sem formação nenhuma. Fui chamado por uma agência, entrei nela, e dali eu não parei mais, né? Já desde dos mais novos, sempre gostei de mexer no computador, estar atento, ver o que está acontecendo. E isso foi minha experiência, né? Foi gerando experiência, e eu entrei em agência. Depois de 3 anos em agência, eu falei assim, não, preciso fazer uma graduação. Sim, fiz uma graduação, sou formado em publicidade e propaganda. Graças a Deus, a experiência me ajudou muito, não tive nenhum problema na faculdade, pelo contrário, fui muito bem, me auxiliou. Bom, isso é um pouquinho da minha experiência, e hoje aqui na Oitava, completando já quase 2 anos, na comunicação da Oitava Igreja, e como o Bruno falou, entrei justamente no pico da enchente, vamos dizer assim, né? Entrei em janeiro, 2 meses antes da pandemia acontecer, mudando algumas coisas, reestruturando outras, planejando coisas para acontecer em 2 anos, e aconteceu em 1 mês, coisas que a gente estava planejando para daqui 2 anos, por conta da necessidade, da demanda e dessa modificação que nós tivemos, né? Bom, vou ler um texto que foi o texto que me norteou e que me norteia ainda muito. Todo mundo, geralmente, falar desse texto, pessoal, já lembra na hora, que é Lucas 10, a partir do versículo 2, ele fala assim: E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam dos que lhe forem recebidos. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Bom, esse texto me norteia muito, porque ele fala da seara. E nós temos que entender que o meio digital, ele é uma seara. Ele é um meio missionário. Isso tem que entrar na nossa mente. A igreja no digital, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja global, ela consegue se expandir, né? Bom, uma pergunta que eu faço diariamente: quantas horas eu gasto por dia lendo a Bíblia? Essa pergunta que norteia tudo que nós vamos falar hoje. Quanto tempo eu gasto lendo a minha Bíblia? Bom, por que eu fiz essa pergunta para mim mesmo e replico para vocês? Porque alguns dados comprovam algumas coisas do meio digital nosso. Bom, a primeira coisa é: o Brasil é uma das 3 maiores potências em relação a serviços de telecomunicações, marketing e todo esse meio digital, tá? Seguindo ele, nós temos primeiro os Estados Unidos, na sequência é a China. Não é o contrário, tá, gente? É os Estados Unidos primeiro.
Bom, as Nações Unidas, a ONU, em 2019, ela fez uma pesquisa em relação ao uso de pessoas em meio à internet, e nós temos aí no Brasil em torno de 140 milhões de pessoas presentes na rede social e redes sociais e internet. Exato 66%, ou seja, 2/3 da população total do nosso país está presente em meio ao digital. Tá? Isso é uma coisa muito grande e nós temos a previsão aí de mais ou menos 75%, ou seja, de 66% para 75% nesse período de pandemia. Ou seja, as pessoas que estão em casa, que não usavam tecnologia, hoje usam e abusam muito dela. Isso é um dado muito importante para a gente e crucial para a igreja, como tecnologia, entender o que nós precisamos fazer. Bom, uma coisa muito importante que nós temos que saber. Eu fiz a pergunta de quanto tempo nós gastamos para ler a Bíblia, né? Bom, tem um dado bem legal para a gente saber aqui. As pessoas estão conectadas em torno de 9 horas e 17 minutos por dia. Isso os brasileiros, tá, gente? Nós estamos falando do Brasil. Ou seja, nós temos mais tempos conectados do que fazendo qualquer outra coisa. Dessas 9 horas e 17 minutos, 3 horas e 31 minutos é dedicado à rede social. Ou seja, o digital chegou. Na verdade, nós não estamos vivendo mais a era digital. Nós já estamos vivendo a era pós-digital. O que é essa era pós-digital? Hoje, é difícil eu ver uma pessoa que não está com o celular aqui em cima da mesa. É difícil eu ver uma pessoa que não tem um aparelho de celular, ou um smartphone, ou um relógio que recebe notificações, ou um smart band, ou smart fit, o que for, ou qualquer outro tipo de tecnologia em meio a essa pessoa. Ou seja, comunicação no meio digital também tem tudo a ver com a igreja. Por quê? As pessoas estão dedicando tempo para entrar nisso e ficar ali. Nós vamos chegar em alguns outros aspectos, mas anunciar o Evangelho para todos os povos é um ato nosso. E esse ato é um ato de publicidade. Ele é um ato de divulgação. Publicidade fala sobre isso. Nós espalhamos a mensagem de acordo com o que nós queremos e o meio recebe essa informação. Bom, adaptar a igreja não é modificar a palavra, tá, gente? Mas adaptar, flexibilizar o que nós temos em relação ao que nós fazemos para o pessoal que está nos assistindo ou buscando certo tipo de conteúdo é necessário. E isso envolve muitas coisas e envolve também a questão do conceito de digitalização, né? O que significa a comunicação digital? Nada mais é do que a soma de métodos, ferramentas e que se aplicam à web. Bom, nós já fazemos isso no dia a dia, né? Todos os pastores, quem está aí, os líderes também, nós fazemos isso o tempo todo. Nós criamos métodos e ferramentas para levar a mensagem no púlpito, o pastor, né? Criamos métodos e ferramentas para levar a mensagem a uma missão, um missionário. Nós criamos métodos e ferramentas para levar uma mensagem também na internet. Nós precisamos estar atento a isso. Isso é necessário ser feito. A realidade do digital é diferente do próprio funcionamento empresa hoje em dia. Ela é um outro formato. Nós estamos vivendo isso na pandemia. A pandemia nos trouxe muita coisa interessante que nós não estávamos abertos a ouvir. Isso já estava acontecendo. Bom, nós estamos no meio digital, gente. Hoje nós temos a Alexa, ou Siri, ou, de acordo com o seu smartphone, o que for, você tem uma pessoa que você fala, anota para mim, eu preciso fazer uma compra de tal coisa. Ela vai anotar para você, quando você for fazer compra, está lá no seu bloco de notas tudo que você precisa, com data, o dia que você pediu, o que você está faltando, qual o mês. Então, nós já temos a tecnologia dentro do meio nosso cotidiano, ou seja, nós já estamos na era pós-digital. Nós não temos como mais voltar atrás, porque isso já é parte nossa, isso já está conosco. Tá? Bom, para que serve a comunicação digital? É a outra pergunta que nós temos que fazer. Óbvio, a comunicação digital é estratégia. E nós temos uma ação de comunicação. Concorda? Dentro de um ambiente que tem várias pessoas, inclusive global. Nós não podemos limitar apenas ao nosso ambiente.
Então, uma dica, a estratégia de comunicação ela não pode ser apenas para nós, mas para vários. Por quê? É um assunto até um pouco delicado, mas a igreja está passando por esse momento, que é a questão do avanço. Ela não tinha se preparado para o avanço da tecnologia. É engraçado porque o culto hoje ele é uma replicação do presencial. Mas qual que é o avanço tecnológico que nós inserimos no culto? É engraçado a gente pensar nisso, porque a formatação do digital não é a mesma coisa, ela é diferente. E isso comprova, não estou falando da palavra, tá, gente? Não estou falando da mensagem, a mensagem é a mesma, ela não pode ser mudada. Não tem como atualizar a Bíblia. Quem pegou a referência, pegou. Não tem como atualizar a Bíblia. Mas nós precisamos adequar algumas coisas à estratégia de fala. Como falamos com quem está online, como falamos com quem está longe, como falamos com quem está em casa. Isso é importante a gente pensar. Tá? Quais as principais características que nos norteiam nesse caminho? Tá? Bom, a primeira característica que nos norteia, que nós vamos falar até dela mais para frente, é o relacionamento. Tá? A primeira coisa que nós temos que entender é a relação pessoa a pessoa. A internet e a rede social em específico, o próprio nome fala, rede social, rede de pessoas. Pessoas falam com pessoas. Uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando e nós vamos enfrentar, e eu tenho um pensamento sobre isso, as empresas estão sendo, sim, prejudicadas, inclusive as igrejas, através das redes sociais. Por quê? Primeira coisa, um dado muito importante, o algoritmo do Facebook, do Instagram, ele te limita a 1 a 3% do seu usuário total, ou seja, todo mundo que te segue, apenas de 1 a 3% desse pessoal vai ter acesso ao seu conteúdo se você for uma empresa. Se você for pessoa, você não tem essa taxa, você não tem essa limitação. Ou seja, a própria rede social está limitando empresas e a igreja, oitava igreja, e outras igrejas que estão representadas, as igrejas que estão lá, elas também vão ter essa limitação. Porque o foco da rede social é pessoa falando com pessoa, é relacionamento. Esse é um foco da rede social. E isso não tem como mudar, porque quem criou foi o Mark Zuckerberg e, no caso do Instagram, foi o Adam Mossolini, que são os dois CEOs das empresas, e eles criaram isso pensando nessa forma. Isso mudou a partir de 2019, tá? Não era assim, tinha um percentual maior. Óbvio que tem um recurso por trás disso, eles querem um recurso, eles querem um dinheiro, eles querem algo. Porque se você quer aparecer, você tem que pagar. Se você quer ser visto, então pague que eu te mostro. Sabemos disso, então a estratégia de mídia também entra nessa questão. Né? A igreja está apta a fazer anúncio, patrocínio, e não é clicar lá, olha, eu quero promover meu post. Não é isso. O patrocínio ele tem muito mais coisas por trás dele, inclusive segmentação estratégica, tá, gente? Eu consigo fazer um patrocínio para todo mundo que está aqui hoje, nesse local, que saiu e foi para casa, daqui 2 horas apareceu um patrocínio para você da oitava igreja. Porque é possível ser feito isso, porque vocês estão com geolocalização aqui, e quem está no Wi-Fi, mais fácil ainda. É possível fazer isso através de rede social. Então, a rede social, sim, ela é um avanço tecnológico muito grande. E nós fornecemos dados o tempo todo. Não tem como a gente falar assim, mas eu bloqueio minha geolocalização, bloqueio tudo que eu vejo que é possível bloquear, eu bloqueio. Mas, mesmo assim, nós temos como acessar várias informações, porque vocês curtem, vocês compartilham, vocês nos mostram o que vocês querem como forma de conteúdo. Olha, eu quero isso, eu curti, eu interagi, eu parei para ler, eu gastei mais de 3 segundos naquela publicação, automaticamente o algoritmo já reconhece que você tem interesse naquele tipo de publicação. Então, tem muita coisa por trás que é necessário a gente pensar. Bom, esse é só o primeiro ponto, relacionamento. O segundo ponto é engajamento. A característica de comunicação, o engajamento é a maneira pela qual as pessoas se aproximam ou as empresas se aproximam do público. Como eu falei, de 1 a 3% só apenas das empresas conseguem se relacionar. Porém, se as pessoas buscam interação com você, automaticamente elas saem dessa taxa. Tá? Essa taxa vira morta para elas porque você tem interesse nesse público. Então, se você, pastor, líder de igreja, líder de comunicação, quer fazer com que as pessoas interajam com o seu público, trazendo um relacionamento com elas, próximo, dia a dia, vivência com ela,
e fazer com que essa pessoa fale com você, automaticamente ela sai dessa taxa de 3% e a sua publicação sempre vai ser mostrada para ela. Tá? Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, um tópico muito importante. Qual o tipo de conteúdo e qual conteúdo você está gerando? Tá? Então, o terceiro tópico é conteúdo. Conteúdo pode influenciar consumidores. Quando nós falamos de estratégia de comunicação e marketing, o marketing é um nome que traduz venda, que traduz total essa fala nossa de o que eu quero influenciar para essa pessoa comprar, ou acessar, ou ver, ou ler. Bom, nós temos uma coisa muito boa, porque o nosso conteúdo é a Bíblia. Para nós é até mais fácil, né, do que para uma empresa que tem que vender um produto. Mas como que nós estamos vendendo a Bíblia? Ele é atrativo? Ele representa o que a pessoa quer ver? Não estou falando que nós não temos que falar a verdade. Pelo contrário, nós temos que falar a verdade com amor. Mas a forma como que você fala tem interação com o público que está em casa, ou que está na internet, ou que está no YouTube, ou que está em qualquer plataforma que seja? Conteúdo precisa ser estudado, precisa ser programado, precisa ser planejado. Não dá apenas para você pegar e fazer do jeito que você quiser. Raramente são os conteúdos que estouram por si só, porque achou engraçado, etc. Uma dica aí, a gente em agência sempre faz isso. Conteúdos que são os mais atrativos em rede social, crianças e animal, que não tem nada a ver com a gente. Crianças têm tudo a ver. É o nosso foco ali, ó. O pastor Bruno está ali, ó, com o infantil nosso aqui. E tem vários outros pastores que também trabalham com infantil. Criança é um foco muito interessante, mas ela tem um risco muito grande. Porque como que você explora o uso de imagem de uma criança através de rede social se o pai não autorizar? Isso é muito importante porque aí gera outro problema, né? Um problema jurídico. Pior. Então, tome cuidado também com isso. Bom, o quarto e último tópico que fala de uma característica de comunicação é a presença. Ter presença no digital é importante. Uma coisa que nós temos que entender, não adianta eu fazer muita publicação para começar a perder o número de acessos. Eu tenho que ter um meio ali. Eu não posso ser exagerado, mas eu também não posso deixar de postar. Uma dica que eu dou, faça no máximo 3 postagens, se for fazer feed no Instagram. Stories, no máximo 10. 3 por dia. 3 por dia, no máximo. Caso não tenha capacidade, não deixe de fazer pelo menos uma por dia. Mas o ideal, principalmente para perfil pessoal, tá, gente? Pessoa. 3 publicações por dia é muito legal. Te dá um retorno, te dá um engajamento. Por quê? Você vai atingir públicos de formas diferentes. Porque a partir do momento que você posta a primeira publicação, vai para o pessoal que tem o seu maior engajamento. Pessoas que te seguem e que curtem e que gostam do seu conteúdo. Quando você faz a segunda postagem, ele amplia esse leque, pessoas que não interagem muito com o seu conteúdo. E a terceira é justamente as pessoas que não interagem mesmo. Então, 3 publicações é o ideal. Quando você começa a passar disso, você começa a ter o overpost, que é o quê? Você reduz o seu alcance, você reduz a sua forma de visão das pessoas e começa a ser prejudicial. Ou seja, as pessoas vai mostrar para o mesmo público de forma geral, você vai ter até um alcance grande, mas você vai ter uma redução de retenção. As pessoas vão começar a sair. Cara, esse cara está postando muito. Esse cara está postando muito. E esse é um problema que acontece hoje em rede social. As pessoas exageram na publicação e começam a perder ao invés de ganhar. Então, ter uma média e seguir um caminho estratégico é importante. Tá? Bom, alguns benefícios da comunicação digital. O primeiro benefício que é da comunicação digital, eu coloquei ele principalmente para igrejas, redução de custo. Por que eu falo em redução de custo? Quem já mexeu com publicidade em TV sabe o que eu estou falando. Para a gente fazer um anúncio em publicidade de TV, por exemplo, nós gastamos aí o horário do Fantástico desse ano, uma inserção de 30 segundos, por um mês, está girando em torno de 1.780.000. Uma inserção de 30 segundos. Ou seja, isso para nível publicidade, né? Nível de TV, 30 segundos na televisão, no horário do Fantástico, que é o horário nacional no Brasil, que não é regional. Tá? Uma inserção extremamente cara e um recurso muito alto. Na internet, nós não temos essa taxa tão alta. Primeiro que eu posso publicar de forma gratuita. Já começa aí.
Então, levar a mensagem a um meio de massa maior é mais fácil com a internet. Eu não tenho uma redução por conta de um custo. Na verdade, eu posso inserir custo para aumentar esse alcance. Mas eu não preciso gastar, ou seja, que é até um ponto da própria comunicação. A comunicação de igreja ela tem um desafio, porque ela começa com a comunicação geralmente com dinheiro zero. E o dinheiro não sai do caixa, o dinheiro sai do coração. Nesse caso, o dinheiro sai da visão da igreja. Se a igreja quer investir, ela vai investir. Então, a comunicação de igreja, e para todas as pessoas que estão aí de comunicação, entenda que a comunicação de igreja ela é um ponto, sim, muito importante. E ela precisa ser explorada. E o investimento ele pode começar a zero? Sim, mas se você quer alcançar mais pessoas, comece a buscar onde investir. Às vezes, até mesmo o próprio patrocinador para auxiliar a igreja, ajudar, pagar, fazer um recurso para ela, levantar recursos para a própria comunicação é muito importante. Bom, o segundo maior benefício que nós temos aí na comunicação, o maior alcance. A parte digital, ela não se limita ao local que você está. Pelo contrário. Ela amplia. Hoje nós temos exemplos nítidos, né? Nós temos gente no Canadá, nós temos gente em Portugal, nós temos gente na Itália que segue a gente e está aqui assistindo a gente de forma virtual, que é um outro desafio da igreja, né? Como atender pessoas virtualmente, mas o maior alcance nós temos porque a internet ela é global. Bom, um terceiro ponto nesse índice é a mensuração. Nós conseguimos medir mensuração. Nós conseguimos medir, através das ferramentas que nós temos, né, a plataforma, rede social, o que for, ele te dá dados, ele te dá números. E, em específico, ele fala com você. Ele fala o melhor horário que você tem para publicação, ele fala qual o maior público que você tem, qual a faixa etária desse público, ele fala indiretamente qual é a classe social do seu público, tá? Ele fala com você isso. Então, você consegue medir, você consegue criar em cima desse conteúdo. Ou seja, quando você pega o conteúdo, eu estou falando para o meu público? Não sei, mas vou fazer uma postagem e vou entender quem que é meu público. Olha, meu público é mais mulheres. O que eu estou falando adequa a elas? O que eu estou falando adequa a esse público jovem? O que eu estou falando adequa ao conteúdo do pessoal que está me seguindo? Ou seja, às vezes nós achamos que, por mais que nós estamos no púlpito, ou nós estamos na liderança de uma comunicação, nós estamos falando com o público que nós queremos, e não com o público que está nos seguindo. É diferente. O público que está nos seguindo, ele nos dá a informação do que eles querem ver. E nós conseguimos aumentar isso através da mensuração. Tá? Uma outra coisa que, seguindo esse mesmo tópico, é o público qualificado. A internet nos trouxe isso. Nós conseguimos saber qual o público que está conosco e nós conseguimos saber como nós vamos investir nesse público. Bom, um ponto muito interessante é o público qualificado, eles nos traz dados para fazer mídia. Tá? Por quê? A partir do momento que eu sei quem me segue, o que ele quer, eu posso criar uma estratégia que chama público semelhante. Eu pego a informação desses dados desse cara, copio elas, pego aqui e falo assim, eu quero falar com esse público, só que é o público que não me conhece. A mesma mentalidade que essa pessoa tem, eu vou falar com esse mesmo público de pessoas que não me conhecem. Ou seja, eu qualifico o meu público. Eu consigo falar diretamente com quem ainda não ouviu a mensagem de Deus, ou ouviu a mensagem de Deus e está fora ou desviado, ou não conhece nada da Bíblia, porque eu peguei, a partir da minha segmentação, dos interesses do meu público, inclusive meu público cristão, o que eles gostam de assistir, o que eles gostam de ver, e isso a gente consegue através da mensuração. Tá? Bom, e o que falta para a gente publicar da forma que nós temos que publicar? O Simon Sinek, que é um consultor muito famoso de marketing, ele fala o seguinte, ele é o criador do Círculo Dourado. Tá? Ele fala o seguinte, pessoas não seguem o que você faz, elas seguem o porquê você faz. E isso, para a gente, é um pouco de um tapa na cara de um cristão. Né? Por quê? Nós temos que ser exemplo. Isso eu falo por mim, tá, gente? Não falo por ninguém que não. Mas nós temos que ser exemplo, porque nós temos que falar da Bíblia, porque nós fazemos e nós seguimos.
E não falar por falar. Não adianta eu levar uma palavra só por falar. Aí eu chego em casa e faço o contrário. Aí eu posto na minha rede social o contrário. Mas nós temos que fazer porque nós fazemos. E não porque eu quero levar a mensagem. Olha a mudança. Isso é um ponto muito legal, porque é o porquê. Nós temos que começar por ele, ao invés de começar como. Eu não posso fazer pelo como, eu tenho que fazer pelo porquê. Como? É só levar a mensagem. É só ler a Bíblia e pregar em cima dela. Ou só levar a mensagem e postar uma publicação. Resolvido. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque é a minha experiência. E a minha experiência tem que ser transitada através da rede social, ou através do digital, ou através da minha fala para a pessoa que está em casa. Isso é muito interessante, porque vira uma chave para a gente. Um exemplo grande, a Apple, uma marca renomada, né? Ela sempre fala da experiência, ela nunca fala do produto. Você já viu alguma vez a Apple anunciando um telefone, falando assim, olha, esse telefone ele tem uma câmera de tantos megapixels, e ele faz isso na sua estrutura, a plataforma dela é desse jeito. Ela não fala sobre o celular. Geralmente quem faz isso são os concorrentes. Ela fala o quê? Você vai ter uma experiência nova. E as pessoas ficam na fila lá, 12 horas, esperando para abrir, para poder comprar um celular novo, sendo que ele podia comprar uma semana depois, que não faz diferença nenhuma. Mas ele quer ter essa experiência, ele quer sentir isso. E olha que legal, nós estamos falando de uma marca, mas o nosso exemplo é maior. Nosso exemplo é a Bíblia, nosso exemplo é Jesus. E tem experiência maior que isso? Não tem. Não tem experiência maior que isso. Lá em Gálatas 2:20 fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu acho que esse exemplo é o principal para a gente. Agora eu não vivo na carne, vivo na fé. Olha que legal, nós estamos falando de comunicação, mas a igreja está modificando e entendendo o que nós estamos fazendo. Então, uma dica, se torne referência sobre o assunto que você quer falar, para levar um bom conteúdo. Isso é muito importante. Porque, às vezes, nós achamos que nós sabemos tudo. Eu sempre vou ao contrário. Eu vou buscar informação, vou buscar os dados. Como que eu vou falar? O que eu vou falar? Qual a forma que nós devemos falar através da mensuração de um público? O que eu tenho que procurar? Então, eu tenho que me tornar referência. Eu só consigo falar daquilo que eu sei. Se eu não sei, eu não consigo falar. Na verdade, eu vou encher linguiça, né? É o contrário. Bom, depois desse esboço todo, algumas coisas nós precisamos entender. A comunicação de igreja ela tem um desafio. E uma das coisas é se adequar a essa era pós-digital. Todo mundo já tem acesso. É raro alguém não entrar com o celular dentro da igreja ou o celular no bolso, etc. Algumas coisas nós temos nesse meio digital, mas nós precisamos entender que não existe igreja online. Não existe. Não tem como. Igreja é relacionamento. A gente não pode afirmar, e isso é fato, não tem como uma igreja se tornar 100% online, porque o envolvimento, pessoa a pessoa, comunhão, é necessário presencialmente. E olha que legal, nós estamos falando de estratégia para abordar pessoas, buscar pessoas, mas qual que deve ser o ponto final da comunicação? Trazer as pessoas. Olha como que muda a visão de estratégia nossa. Nós estamos falando de a igreja online, digital, o conteúdo digital, mas nós temos que mudar esse conteúdo para que esse conteúdo puxe as pessoas para o presencial. E aí entra vários desafios. A igreja digital, ela se tornou global. Como que nós estaremos presentes em outras regiões que nós não estamos físicos? Essa resposta eu não tenho. Mas é algo que nós precisamos pensar. Como nós iremos adequar o nosso conteúdo para esse tipo de pessoas? É a definição do corpo, né? Efésios 1, 22, 23 fala sobre isso. Um ponto de princípio que nós temos que entender é até mesmo o culto online, ou briefing para pequenos grupos, ou células e etc., ele não se encaixa na igreja online. É o contrário. A igreja é presencial. Então, a formatação de culto, ela ainda permanece presencial. E como que nós vamos fazer para essas pessoas que estão em casa
buscarem a informação. Ok, não estou falando que nós não estamos num momento de pandemia, não estou falando isso, pelo contrário. Mas nós temos que, sim, estruturar como que nós vamos fazer para que as pessoas voltem ao presencial e tenham a comunhão de verdade. A igreja é um ambiente capaz de redimir relacionamento. Como que nós vamos redimir relacionamentos se nós não estamos relacionando um com o outro? Olha que interessante isso, né? A palavra igreja traduz eclésia. Acho que todo mundo sabe muito mais que eu. Que é basicamente assembleia pública. Como que nós vamos fazer isso na estratégia digital? Entende? Foge a gente. Mas ela não pode deixar de estar ativa no online. Pelo contrário. Nós temos que buscar a informação para que nós façamos uma estratégia de marketing diferente e alcancemos as pessoas de forma nova, né? Vamos pensar aqui. Um outro aspecto que a igreja precisa estar atento. A igreja precisa estar o tempo todo no online. Aí eu acho que a gente consegue separar algumas coisas. Eu não vejo que a igreja precisa estar o tempo todo online. Por quê? Porque várias coisas, se nós levarmos para o online, nós vamos estar falando o contrário do que eu acabei de falar. Nós perderemos o relacionamento pessoa a pessoa, assembleia pública. Então, em nem todos os momentos, nós precisamos fazer a igreja online. Mas nós precisamos ter conteúdo para atrair as pessoas que estão online. E aí, nós temos um ponto muito interessante, que é a mediação da cultura e da fé. A igreja tem deixado de mediar isso. Nós temos perdido muita gente por conta de não entrarmos em debates, em assuntos que são necessários que a igreja entre. Não estou falando de política apenas, eu estou falando do meio geral. Hoje nós temos várias coisas na internet. Por exemplo, a Twitch, que é um acesso de jogos. Se você entrar ali agora, em torno de 500 mil, 600 mil pessoas assistindo conteúdo online, ao vivo, o dia inteiro. Outra coisa, Netflix, que é algo que todo mundo aqui assiste, todo mundo vê. A igreja não está presente nesse meio. Nós precisamos mediar melhor a cultura e a fé. Nós precisamos levar conteúdo de qualidade também para esse público que busca essa informação. E olha que legal, um exemplo que eu sempre penso nele. Nós temos um filme incrível que fala daquele Até o Último Homem. Quem já viu esse filme aqui? Esse filme não foi feito por um cristão, mas o filme é de um cristão. Olha que legal, que diferença. Gastou-se um tempo, gastou-se valor, gastou-se muita coisa para falar sobre esse filme. É um filme de guerra, que o cara vai para salvar as pessoas, e ele ora o tempo todo pela vida das pessoas que ele está salvando e pessoas que ainda ele precisa salvar. Um médico cristão em meio a uma guerra. E a história, fala sobre Até o Último Homem, que ele vai até o último homem tentar salvar o que ele consegue. E é uma história de fé. E está no meio digital. Essa história já está no meio digital. E nós precisamos, como igreja, começar a acessar esses outros campos de cultura. Nós precisamos entender que são campos importantíssimos para a igreja, importantíssimos para equipes de pastores, importantíssimos para equipes de missionários, importantíssimos para várias formas de evangelismo que nós temos dentro da igreja e fora da igreja. E é legal pensar que Spurgeon fala algo muito interessante, que a igreja, vou até achar aqui o texto dele, ele fala o seguinte: ganhar almas é a principal tarefa do ministro cristão. Na verdade, deveria ser a ocupação principal de todo verdadeiro crente. Esse é o livro dele, O Foco Evangélico, da editora Fiel. Olha que fala que ele traz para a gente. Ganhar almas é a principal tarefa do ministro cristão. Na verdade, deveria ser a ocupação principal de todo verdadeiro crente. Isso me traz até um aperto no coração, que nós temos que usar a ferramenta digital para ganhar almas. Olha que legal, nós estamos falando de algo que é levar a mensagem, mas não é uma mensagem de púlpito apenas. E não é fazer missão apenas, mas é ganhar almas. E ganhar almas também envolve a relação do relacionamento. Isso é importantíssimo para a gente entender alguns pontos. Bom, para a gente puxar mais alguns dados, vamos aprofundar mais um pouquinho aí.
algumas coisas que nós temos que entender, que nós temos 5 pontos que podem aumentar o nosso engajamento, aumentar a conexão das pessoas através da rede social. Não é os 5 pontos de calvinismo, mas são 5 pontos. Bom, o que funciona para esse mundo digital, tá, gente? A primeira coisa é o excesso de qualidade. Como eu falei, nós temos que buscar, sim, entender o que nós vamos falar. E as pessoas buscam qualidade. Se a gente não traz qualidade, a gente perde para outras pessoas que estão trazendo, concorda? Por mais que nós saibamos, né, o Hernandes é um exemplo, o pastor Jeremias é um exemplo, o pastor Nicodemos é um exemplo, e entre outros pastores que nós temos fora esses 3 nomes que eu falei, que são exemplos enormes, nós temos muitos pastores com qualidade. Mas qual conteúdo de qualidade você quer levar? Você tem explorado mais esse conteúdo? Você tem explorado esse público que você quer fazer, que você quer trazer para você? Então, isso é importante a gente pensar. Bom, segundo ponto. Em rede social, as pessoas exploram muito transição. O que é isso? Nós precisamos ter um conteúdo linkando ao outro. Eu não posso deixar coisas soltas apenas. Eu posso ter drops, eu posso ter conteúdos menores, pequenos, mas que você vai atraindo a pessoa através de um tema que nós falamos que é uma teoria de behaviorismo. O que é? Você traz o input na pessoa, você traz o impulso nela. Isso é importante a gente usar. Porque quando você cria um conteúdo que você dá um gostinho para a pessoa e dá aquele sentimento de quero mais, você fez isso. Você usou uma teoria de behaviorismo, uma teoria de comunicação. E quando você usou essa teoria, a pessoa vai falar assim, poxa, eu quero ver isso aqui tudo. E aí ela vai assistir isso tudo. Mas você tem que saber achar esse ponto, por exemplo, de uma pregação sua. Inserir em 15 segundos esse drop, essa mensagem, esse conteúdo, essa coisa, esse formato pequeno desse texto, um call to action, né, uma ação, chamando essa pessoa para uma ação que ela se sinta interessada. Então, é importante você estudar, até mesmo que você vai inserir na sua comunicação, seja ela em publicação, postagem da própria igreja, ou falado no púlpito, ou falado quando você vai usar de forma estratégica. Nós temos o pastor Luiz, ele faz muito isso, muito, comissão, muito. Ele faz muito isso. É verdade. Ele chega na pessoa e aborda de uma forma que a pessoa assim, opa, eu quero saber. Opa, eu tenho interesse. E isso é legal. Isso é legal a gente entender. Bom, o terceiro ponto é a hiperconexão. Nós precisamos entender que nós precisamos nos conectar às pessoas. E pessoa fala com pessoa. Dificilmente você vai ver pessoa falando com a empresa. Ela vai sempre perguntar para a empresa. Ela quer que a empresa fale com ela aquilo que ela precisa saber, apenas. Ela não quer conversar, mas a pessoa fala com pessoa. Então, nós temos que trazer essa hiperconexão. Nós temos que abordar as pessoas de forma com que elas se sintam confiantes para falar conosco. E isso é importante nós trazermos na comunicação digital. Bom, quarto ponto, interação. Isso aqui eu já falei várias vezes aqui hoje. Nós precisamos ser interativos com quem nós queremos abordar. Nós precisamos falar com eles da forma que nós precisamos falar, e levando a mensagem de Deus, e levando a mensagem de amor. O último ponto, mas não menos importante, é o relacionamento. Por que eu falo de relacionamento? E aí nós temos alguns dados que eu vou falar sobre eles. A We Are Social, junto com a HotSuite, no ano passado, 2020, ela criou, todo ano eles fazem isso, que é um estudo, quem quiser eu posso passar esse estudo, são mais ou menos 276 páginas, um PDF, de conteúdo digital. Tá? Ela faz o quê? Ela analisa os principais pontos de consumo em meio ao digital, ou seja, de tudo. Seja de site, seja de rede social, seja de aplicativos, seja de plataformas, o que for. Ela busca muito isso. Tá? E o que ela fala? O aplicativo mais baixado no ano de 2020, pasmem, é o Tinder. O aplicativo mais baixado é o Tinder. Na sequência, é a Netflix. Olha que legal esse dado e o que ele fala conosco. Primeiro, relacionamento. As pessoas estão buscando isso. E aí tem um ponto. As pessoas, no meio da pandemia, buscam relacionamento através de um aplicativo. Segundo, Netflix, que é o contrário, né?
A pessoa não está buscando relacionamento, o contrário, o isolamento. E olha que interessante, são dois dados muito importantes para a gente. Outra questão, os sites mais consumidos. Primeiro, o Google, que é o buscador maior que nós temos aí. Segundo, o YouTube. Ou seja, a plataforma de mais acesso nesse nicho que nós temos é o YouTube. Não estou falando todos, tá, gente? Tem uma lista de 10. Aí nós temos Facebook, Badu, Wikipedia, Twitter, Instagram, Yahoo, e aí entra até um site pornográfico. Isso nós precisamos saber. Nós precisamos conhecer o que as pessoas estão buscando. Isso foi do ano passado. Ou seja, no final do ano nós temos outro. Mas eu acho que dificilmente irá mudar. Dificilmente irá mudar. O que as pessoas mais compram por categoria? Primeiro, jogos. Segundo, ferramentas. Terceiro, entretenimento. E só no quarto, comunicação. Comunicação, sim, é através do YouTube, tá? Nesse caso aqui ele está falando direto. Então, os aplicativos de maior consumo, o que as pessoas mais buscam e mais gastam, são jogos e ferramentas. Ou seja, elas buscam ferramentas e jogos para suprir uma necessidade. E olha o que eu falei lá atrás, no início. As pessoas gastam em torno de 9 horas diariamente conectadas. E esses dados comprovam várias coisas para a gente. Nós temos vários caminhos a serem explorados. Por exemplo, eu falei de uma pauta aqui interessantíssima, jogos e igreja, tem algo a ver? Dificílimo linkar um com o outro, mas o pessoal está gastando muito dinheiro lá. O pessoal está buscando e baixando muito lá. O outro aplicativo que eu falei, que é um aplicativo de relacionamento, Tinder, a igreja não está lá. Tem como a igreja entrar? Não sei. Mas nós precisamos entender como que nós vamos suprir uma necessidade de relacionamento online para trazer elas ao presencial. Terceiro e último ponto é os aplicativos de maior uso nas redes de forma de conexão. E aí, o mais legal é, o aplicativo que as pessoas mais utilizam no ano de 2020 foi o WhatsApp. As pessoas gastam muito tempo conversando com pessoas. Novamente, relacionamento. É isso que as pessoas têm buscado no digital. Então, nós precisamos entender, reforço mais uma vez, 5 pontos: excesso de qualidade, excesso de transição, hiperconexão, interação e relacionamento. Sendo que o relacionamento, para mim, é o mais importante. As pessoas estão gritando por relacionamento. E olha que legal. Por que está na moda ser influencer? Por que está na moda as pessoas buscarem engajamento pessoa a pessoa? Porque é relacionamento. As pessoas se identificam com essa pessoa, com esse famoso, com uma pessoa que fala de moda, porque elas querem relacionamento. A igreja precisa mediar a cultura e a fé para buscar pessoas de fora. Isso é necessário a gente pensar. Bom, para a gente ir um pouco mais fundo, tá? Algumas taxas aí em relação à igreja. No ano de 2018, a PushPay e a Vanderbloemen, que são duas empresas que fazem venda de recorrente de dízimo, é um sistema que a pessoa acessa, que ela consegue fazer recorrência. Infelizmente, esses dois sistemas ainda não chegaram no Brasil, mas ela consegue pagar, colocar o cartão de crédito para fazer a recorrência mensal de pagamento de dízimo. Tá? Ela fez algumas pesquisas e entrevistou 176 igrejas grandes com projetos online nos Estados Unidos. Tá? Alguns tópicos para a gente pensar junto aqui. A primeira coisa, 51% das igrejas estão pensando em usar o ministério online para lançar futuras igrejas multi-site, e 17% dessas igrejas já estão adotando isso. Nós temos um exemplo grande, a Elevation é um exemplo de igreja em multi-sites. Já é uma igreja que transita em multi-sites, ou seja, o pastor está pregando aqui, ele está pregando para as outras 20 unidades que eles têm. É literalmente isso que é o multi-site, tá? Entre outras coisas também. Mas as igrejas já têm pensado nisso, com forma de trazer a comunhão relacional das pessoas presencial no local, mas com uma unidade só, levando essa mensagem para todo mundo. Esse é um formato que está sendo em uso. Segundo formato,
58% das igrejas disseram que concordam com o ministério online, útil para a igreja, mas como ação de missão. Olha que legal isso. Volta àquilo que nós falamos. A parte digital também é missão. Ela precisa ser estudada como missão, porque nós vamos levar a mensagem para os de fora, e não para os de dentro apenas. Porque os de dentro nós temos que trazer de volta para casa. Mas para os de fora nós temos que alcançar. E isso é um ponto interessante. Outro dado, 35% das igrejas dizem que é útil, mas ainda não sabem quais os ganhos isso pode ter. Bom, creio que já tem um resultado grande, né? De 2018 para cá, nós já temos uma diferença nesse número aqui. 59% das igrejas têm visto o crescimento físico desde que inseriram o seu ministério online. 59% das igrejas tiveram experiência de aumento físico por conta do online. Olha que legal. Não falo do aumento de estrutura, mas o aumento das pessoas fisicamente. Tá? 75% das igrejas relatam que pessoas frequentam online primeiro e depois vão para o presencial. Olha que legal isso. 75%. Primeiro as pessoas vêm online, gostam, acham interessante e vão presencialmente. Ou seja, não é um campo missionário enorme que nós temos na mão? Não é uma ferramenta incrível que nós temos em mãos? E isso nos Estados Unidos, tá, gente? Eu não consegui nenhum outro dado brasileiro ainda de estudo. Creio eu que vou tentar fazer essa pesquisa aqui no Brasil e ver como funcionaria isso. Porque eu acho interessante a gente trazer esses dados para a igreja de forma geral no Brasil. Mas isso nos norteia em várias coisas, a já pensar em como que nós estamos estruturando a igreja de forma online. Bom, entendendo isso, eu acho que já ficou claro que não tem como a igreja ser 100% online, concorda? Mas ela precisa estar online. Ela precisa se adequar à estrutura online. Tá? Eu tenho alguns links aqui, que depois eu mando isso via grupo de mentoria. Quem não entrou no grupo de mentoria, entre, que são de várias ferramentas de marketing. Tá? Isso aqui é um compilado gigantesco, um conteúdo de... Deixa eu até ver aqui, são 8 páginas com link, tem muita coisa que não convém falar agora, de estruturação de marketing, formatos de marketing diferentes, ação de funil de venda, automação, ABM, por aí vai. Eu mando isso para vocês, quem quiser depois entrar mais a fundo, principalmente o pessoal que lidera a comunicação, eu acho interessantíssimo vocês verem esses materiais, esses aplicativos, essas plataformas que nos auxiliam na formatação do marketing mais segmentado. Tá? Mas isso eu acho importante a gente pensar. Nós precisamos entrar nesse mundo de cabeça. Nós precisamos entender como é que funciona para conseguir comunicar com esse público da forma correta. Tá? Alguns pontos que nós temos que destacar aqui, já chegando um pouco para o final. A primeira coisa nós precisamos, sim, trabalhar nossas redes sociais. E aí eu vou falar um negócio complicado, mas é o dia a dia, e eu já falei um pouco, vocês não perceberam. Quando eu falei lá que 1 a 3% apenas das plataformas de rede social estão, no caso de empresa, no caso principalmente de igreja, estão tendo acesso de alcance, isso nos traz o quê? Mostra o quê? Mostra que as plataformas de rede social estão expelindo empresas, eles não querem empresa lá. Eles querem relacionamento pessoal. Ou seja, nós precisamos migrar os nossos conteúdos. E onde nós vamos migrar? Olha que legal, eu falei de influencer. O pastor não é um influenciador por si só. Isso é uma estratégia que eu estou pensando já de implementação, inclusive aqui na igreja, tá, gente? Ainda não cheguei nesse ponto porque eu estou montando o planejamento disso. Mas nós, sim, vamos precisar mudar a forma de comunicação das igrejas. E isso eu falo de forma geral. Nós vamos ter que começar a comunicar via pastores, porque o alcance é maior. Olha que interessante. O alcance pastoral é maior do que o alcance empresarial da igreja. Porque a igreja está sendo prejudicada através das plataformas digitais. Então, nós precisamos começar a explorar também. Então, pastores, falo outro ponto. Comecem a explorar de forma estratégica as plataformas digitais de vocês. Explorem isso. É necessário fazer. E isso vai atrair mais pessoas para a igreja. Olha que legal. A igreja se torna o aspecto eclésia, 100%. Nós precisamos trabalhar melhor as estratégias de digital
dos pastores também, não só da igreja. Porque a igreja, eu creio que daqui a um tempo, terá um problema enorme com a rede social. Porque se nós já temos uma taxa tão baixa, de 1 a 3% apenas do nosso público, para virar zero, é isso aqui. É um palito, só quebrar um pontinho e acabou. Ou seja, nós precisamos pensar estratégias para alcançar esse público. Outra coisa, eu falei da questão de publicação, posts, né? Busquem como postar esses conteúdos, os horários específicos. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem programas que podem fazer isso para você. MLabs é um programa que a gente usava muito, mas ele teve um problema com a própria plataforma. Outro exemplo que eu indico é o Buffer, que é um outro sistema que vocês podem programar o conteúdo inteiro para fazer publicação para vocês, sem vocês terem que parar e ficar postando nos horários certinhos. Então, você chega na segunda-feira, programa todas as suas publicações, semana inteira postando, ou o mês inteiro, o que for, para você, sem ter problema nenhum. Isso é necessário fazer, porque você otimiza o seu tempo. E vamos falar, né, pastor, não tem como você ficar horas e horas e horas fazendo publicação, né? Então, tem que organizar. É necessário falar isso. Outra coisa, crie chamadas fortes. Criem, a gente chama de CTA, né, o Call to Action, chamadas para ação. Mas criem chamadas que as pessoas vão ser impactadas. E não necessariamente é falar o nome de Jesus na chamada, mas algo que a pessoa... Sim, vamos falar sobre. Sim, vamos lá. Isso é legal. O que ele falou ali, gente, o pessoal que está em casa não conseguiu ouvir, ele fez a pergunta dessa separação de pastor e igreja, tá? O pessoal que está assistindo a gente, o que ele falou? Se é legal o pastor ter um canal, né? Ele deu o exemplo do Subirá. Bom, eu acho sim necessário o pastor ter um canal, tá? Principalmente em rede social, Facebook, Instagram, TikTok, o que for que você quiser fazer, mas tenha o seu canal pessoal e linke ele com a igreja. No caso do YouTube, ele ainda não segmentou tanto isso, ele ainda não prejudicou a igreja, tá? Então, acho legal ainda reforçar, só que eu creio que em um momento vai ter uma briga aí de novo também. Então, é necessário o pastor também ter o seu canal. É necessário o pastor já estar lá. Porque quando for necessário fazer a migração, fica mais fácil. E fazer um que a gente chama de collab, né? Fazer um link de um com o outro, via plataforma, tendo já algum conteúdo, fica mais fácil. Porque todo o conteúdo pastoral está dentro do canal da igreja. E para fazer essa transição, caso a gente tenha mais um tipo de problema e prejudique a gente, é necessário vocês já estarem lá. Então, é necessário ter, sim, um canal lá. Tá? Outra coisa, explore os vários formatos. Bom, vou falar especificamente do Instagram aqui agora. O Instagram, ele tem vários formatos. Feed, Stories, Reels, IGTV e por aí vai. Né? Até alguns outros tipos de formatos. A nível como eu falei, a plataforma conversa conosco, que às vezes a gente não observa. Quando você posta no feed, você já viu que você consegue postar o feed no Stories e mandar para mais pessoas. O que isso fala? Que o feed, ele é para fora. Tenta fazer isso no Stories, você não consegue. Você não consegue mandar para alguém fora. Ou seja, o Stories é para dentro, é para quem já te segue. E às vezes a gente faz o contrário, né? O Stories é relacionamento pessoa a pessoa. O feed é para fora. Foca em espalhar ele para fora. E às vezes a gente faz o contrário. A gente faz o quê? Stories para o pessoal tentar printar, e não vai espalhar seu conteúdo. Ou seja, divulgue da forma correta. A mesma coisa é o Reels, né, que é aqueles vídeos curtos, de 15 segundos, que copiou do Snapchat. Na verdade, acabou com o Snapchat depois que o Reels chegou. Ele também é para fora. Ele não é apenas para dentro. Porque raramente vai aparecer um Reels para uma pessoa que te segue. Geralmente é o contrário. Ele é mais divulgado, ele é mais para fora. Então, nós precisamos pensar isso. E IGTV são conteúdos maiores, conteúdos mais extensos. Então, nós temos que entender que o IGTV é algo que nós precisamos trabalhar melhor para que não seja algo cansativo. Porque, por ser conteúdo extenso, e nós estamos vivendo uma geração que é dedão, que o cara rola,
passa, passa, passa. Ele só vai parar naquilo que ele quer ver de fato. Nós precisamos ter um conteúdo que, nesses primeiros 3, 4, 5 segundos de visualização, a pessoa se prenda ali. É uma estratégia de marketing, outdoor, tá? Outdoor, que todo mundo vê. Outdoor ele tem uma métrica muito importante. São 2 segundos para você prender a pessoa. Ou seja, a pessoa bateu o olho, você tem que prender ela. Senão você perdeu o seu anúncio. E não é barato. O outdoor hoje está girando em torno de uns 16 mil reais, mais ou menos, uma publicação mensal. Então, olha para você ver como que é legal a gente pensar nisso também de forma de estratégia online. O presencial nos traz informações, mas que isso para o online também funciona em alguns pontos. Em outros, nós precisamos adequar melhor. Então, nós temos que ter essas estratégias também. Tá? Lembrando que alguns pontos nós precisamos entender. O conteúdo nosso tem que ser adequado ao nosso público. O que nós queremos falar com o povo que está seguindo a igreja? O que nós queremos falar com as pessoas que estão nos procurando? Então, nós temos que ter essa sabedoria no falar e no agir e procurar a informação, mensurar ela. A própria plataforma, o Instagram, se você entrar lá, ele vai no Analytics lá, você vai ver qual o melhor horário de publicação sua, o melhor horário que o seu público está online. Geralmente é 18, 20, 22 horas. A média que mais ou menos as pessoas entram mais. Tá? Estou dando um número parcial, mas isso muda de pessoa para pessoa, de usuário para usuário e de quem está publicando. Então, isso muda. Não adianta eu criar um padrão. Não tem como se criar padrão em rede social, tá, gente? Isso é impossível. Porque é a mesma coisa que um influencer faz, um cara que não é influencer faz, ele não tem o mesmo tanto de pessoas. E é um padrão? Não é. É o formato, é a comunicação e o relacionamento que faz isso. Bom, algumas conclusões. Primeiro, a audiência da igreja não está menor. Ela só está descentralizada. Isso a pandemia mostrou para a gente. Né? Teve uma redução no presencial e um pum no online. Depois, equilibrou. E agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que entender. Ela está descentralizada. Como que nós vamos abordar certos tipos de públicos diferentes? Segundo, encare o campo digital como uma pescaria. E a pescaria nossa é a pescaria de almas. Ele é uma baita oportunidade para a gente falar com as pessoas que nós não tínhamos acesso, agora nós temos. Então, nós precisamos falar o que eles querem ouvir também. E, no meio disso, falar que, olha, você está precisando de Deus, cara. Você não está precisando de Tinder, você não está precisando de site pornográfico, você não está precisando disso, você está precisando de Deus. E nós precisamos alcançar esse público como um ambiente de pescaria. Nós temos que ter essa estratégia dentro da gente. Terceiro, isso é muito importante, busque redimir a internet com suas ações. A gente, cristão, e eu me coloco nisso, nós não podemos falar e brigar na internet o tempo todo. Não é essa a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é outra. Então, nós precisamos buscar redimir a internet com as nossas ações, com as nossas publicações, com o que nós fazemos. Quarto, e para mim, o mais importante, eu vou encerrar aqui. Trabalhe para Jesus ser famoso. Não é a gente. O foco não é nosso. A igreja no digital, ela precisa levar isso. Nós temos que fazer Jesus ser famoso. E hoje está tão fácil, né? A gente toma pancada na internet, porque a geração que defende a família, que é a nossa geração, ela está desatualizada, mas não está. Mas nós precisamos fazer Jesus ficar famoso. Bom, eu vou encerrar por aqui. E eu acho que nós abrimos perguntas, né? Tem... Beleza. Bom, gente, nós vamos fazer então um intervalo de uns 5, 10 minutos aí. Quem tiver pergunta online, já começa a fazer no chat aí para a gente. Quem tiver pergunta presencial também, faz que nós vamos fazer um momento de interação daqui a pouco. Então, espero que tenha sido bom e útil para vocês. Jesus abençoe, gente.